Vitória do... Então, vamos falar hoje sobre a teoria monetária. Vamos falar sobre dinheiro, moeda. Boa tarde, Ivan. Deixa eu botar aqui uma janela. Vocês já pegaram aí o slide lá no nosso Classroom? Esse slide aqui já tá lá, viu? Ó, já tem a apostila, já tem o slide e já temos a atividade, tá certo? Ou seja, depois que nós terminarmos a nossa aula, você vai, né? Se você quiser, você pode rever a nossa aula gravada, você pode ler a apostila, ou até mesmo, né, acompanhar aqui pelo slide. E com tudo isso, vai dar para vocês responderem as 10 questões que eu botei lá na atividade, tá? Na atividade 6, teoria monetária. Que é justamente o que a gente vai falar aqui agora, hoje, tá bom? Combinado? Então, vamos lá. Então, hoje a gente vai falar aqui, pessoal, né, justamente vamos estudar sobre a moeda, sobre a função da moeda, né, e um pouquinho aí do sistema financeiro e do crédito, né. Então, a gente sabe que a gente, né, na nossa sociedade, a gente precisa dessa moeda para a gente fazer algumas relações, né, de troca mais facilmente. E aí a gente vai ver aí que é extremamente necessário a gente ter a moeda e ter um sistema financeiro organizado. Então, aí eu começo já com essa pergunta aqui, né? Você consegue imaginar uma sociedade, ou a nossa sociedade, né, sem essa atual organização que nós temos, né, do sistema financeiro e até mesmo do uso da moeda? Vocês têm noção do que a gente pode... Como seria, né, a nossa vida sem isso, né? Hoje está até mais facilitado, né? Porque a gente tem algumas facilidades, né, que o sistema financeiro nos proporcionou. Pronto, agora sim. Bom, então já falando aí sobre a moeda, né, e o surgimento dela, o que acontece? A moeda, ela surgiu na antiguidade, né? Então, foi justamente para solucionar alguns problemas que a gente tinha, né? Com, digamos assim, no sistema econômico, né? E para justamente a gente poder ter um sistema de troca mais acertado, mais facilitado. Então, nesse período aí, né, na antiguidade, foi introduzido, tipo, o meio de troca, né, o escambo, né, que a gente pode dizer assim. Então, nesse período aí, os bens produzidos em quantidades maiores, né, do que as necessidades, eles eram utilizados em trocas por outros bens para o pagamento de dívidas. Aí, na imagenzinha que vocês estão vendo aqui do lado, tem dois caras, né, trocando, um que pegou o peixe e o outro que pegou o coelho. Então, a gente tem aí, no caso, né, o escambo caracterizado, que é justamente essa troca que nós temos aí. Bom, aí no slide seguinte eu trago para vocês essa exemplificação do escambo, em que um agricultor, né, ele, digamos assim, ele produzia, né, uma certa quantidade de arroz, ele tinha o consumo próprio, né, e da família dele, mas ele tinha um excedente. E esse excedente, ele trocava por outro produto que ele não tinha, digamos assim, a cultura ou a especialidade de produzir, como, por exemplo, o trigo. E aí a gente, no caso, ele ia trocar o excedente da produção dele, de arroz,
pelo excedente da produção do cara lá do trigo. E isso foi justamente o que iniciou aí, né, esse sistema de escambo. Foi dessa maneira que começou, né, a surgir aí o escambo. Bom, então esse sistema aí apresentava também um inconveniente. Por quê? Porque muitas vezes, né, nem sempre a gente conseguia, eles conseguiam encontrar, né, quem quisesse o arroz ou quem quisesse o trigo. Então tinha esse inconveniente, que era justamente achar a pessoa certa para trocar, né, os excedentes, tá? Então esse era o inconveniente, como eu coloquei aqui, ó. O sistema apresentava um grave inconveniente, pois nem sempre quem possuía um bem encontrava aquele que desejasse o seu produto para realizar a troca. Então, entendido aí esse inconveniente do escambo, que nem sempre se encontrava quem quisesse, né, aquele excedente do arroz, ou quem quisesse o excedente do trigo, ou da batata, né? Então, ficava aí caracterizado esse inconveniente. E esses inconvenientes é que vai fazer com que o sistema financeiro ele surja e se desenvolva. Bom, aí, por conta, né, digamos assim, desses inconvenientes, né, deu-se origem à moeda. Então, quando a produção excedente passou a ser vendida no mercado, surgiu a necessidade da utilização aí de uma moeda. Então, a gente tinha como exemplo de moeda, né, os mais variados objetos, até mesmo os animais, eles eram utilizados como moeda. Também poderia ser o sal, o bambu, o fio de seda, couro, o gado. O gado também era tido como uma moeda. Tem outros aqui também, que são os mais tradicionais, né? Também mais conhecidos, né? Que é a prata, o ouro, que são os metais preciosos, mas também bebidas, peixe seco, peles de animais, o arroz e vários outros produtos que também eram usados como o que a gente chama de moeda mercadoria. Então, todos esses exemplos aí são de moeda mercadoria, tá certo? Bom, a moeda, ela, digamos assim, resolveu em parte, né, alguns desses problemas das trocas diretas de, digamos assim, de produtos, né? Mas surgiu também outros problemas. Que outros problemas foi esse? Ó, eu quero que vocês observem bem essa questão aqui, ó, da divisibilidade, da estocagem. Deixa eu botar aqui o mouse. Ó, da divisibilidade, estão vendo aqui? Isso daqui foi o problema que foi gerado por utilizar essas moedas mercadoria. Tá vendo aqui? Então, os inconvenientes, né, gerados por a gente utilizar essas coisas aqui, essa moeda mercadoria, justamente foi o quê? A questão da divisibilidade, da estocagem e da perecividade. O que acontece, pessoal? Era muito difícil a gente, por exemplo, tentar dividir o gado, né, para poder compensar uma troca por outro produto. Tem a questão também da estocagem, né? Porque alguns produtos, né, seria necessário uma estocagem bem considerável. E até mesmo a questão da perecividade, que é os produtos que têm uma validade, né, que acabam se deteriorando com o tempo, que é, no caso aí, as bebidas, o arroz e alguns outros itens perecíveis, tá? Então, isso é os problemas que foram gerados por conta do uso de mercadorias como moeda. Porque não dava para ficar com um arroz aqui, guardando aqui, né, para quando surgisse a minha necessidade, eu fosse trocar. Não, ele é perecível, ele tem um tempo, né, que vai acarretar
o estrago dele, né, vai acabar necessitando que seja feita a troca com urgência. Bom, e a utilização da moeda, ela proporcionou essa desassociação, né, da hora de vender com a hora de comprar, né, do ato, né, da hora daquela troca, daquele escambo, né. Então, era possível aí vender algo sem necessariamente comprar outro. Então, o surgimento da moeda, ela proporcionou isso, né? Com a moeda, eu não preciso, né, realmente fazer a troca. Então, com isso, foi resolvida a questão dos 3 problemas da utilização de moeda mercadoria. Quais eram os 3 problemas? Divisibilidade, estocagem e perecividade, tá? Esses eram os 3 problemas que a gente tinha por usar a moeda mercadoria. Então, pessoal, ó, passou a ser necessário apenas que encontrar alguém que quisesse comprar, né, os seus produtos e depois, com a moeda na mão, essa pessoa comprava os produtos que ela precisava. E é o que a gente vive hoje, né? O que é a situação que nós temos hoje. Então, para a gente comprar o que, que é necessário para o nosso cotidiano, para o nosso dia a dia, a gente simplesmente pega o dinheiro, né? Vai lá no supermercado ou na feira, compra o que a gente precisa e leva para casa. Então, não preciso, por exemplo, você quer trocar aqui esse saco de arroz por uma aula de administração, por uma aula de economia? Então, eu não precisaria fazer isso, né? Já temos a moeda aí como forma da gente trocar. Bom, então, à medida que a civilização ela foi se desenvolvendo, né, foi solucionando os problemas, surgiu aí a oportunidade e a possibilidade de se usar os materiais, os metais preciosos. Então, a gente tinha aí o ouro, a prata, né, como exemplo de metais preciosos, que se tornaram aí o meio de troca mais comum. Bom, isso ocorreu devido à facilidade, né, de se conhecer. Eu conheço prata porque, por conta da cor, do peso, né? O ouro da mesma forma. Então, eu posso identificar que aquilo é o ouro, que aquilo é a prata. Então, tem essa questão, né? O baixo peso e a possibilidade de visão, né? Ou seja, de se dividir, né? Por várias moedas, né? A gente podia ter aí essa questão do uso dos metais preciosos dessa maneira, né? Cunhadas em moedas. E também a questão da oferta ser limitada, de ser escassa. Não é todo mundo que consegue encontrar o ouro, né? Não é assim como o sal, não é como o arroz que você produz ali e você tem na quantidade que você quiser. Não, ele é mais escasso, né? Que dá essa sensação de necessidade, né? De escassez. E a utilização dos metais preciosos justamente fez com que fossem solucionados os problemas do uso da moeda mercadoria, né? Que era a questão da perecividade e da divisibilidade dos objetos. Bom, as moedas metálicas, eu até botei aí na imagem, né, algumas das moedas que eram uma das primeiras moedas que foram cunhadas. E as moedas metálicas, com o formato que a gente conhece hoje, né, elas começaram a ser utilizadas nessa época, e essas moedas eram cunhadas em metal precioso e traziam sempre impresso, né, o seu peso, ou seja, o valor que ela tinha, né? Então, atualmente, a gente tem as moedas que elas são cunhadas não em metais preciosos, geralmente são em cobre, né? Acho que vocês têm uma moedazinha aí de 5 centavos, de 10 centavos, né? Que não é ouro, né? Já é outro metal. Mas ela tem na sua impresso, né, o valor que ela tem, né, 10 centavos, 5 centavos, 50, R$1, 25, né, a gente também tem a de 25. Bom, continuando também essa questão da origem da moeda, a gente
tem alguns inconvenientes também da utilização de metais preciosos, que foi com relação que tem aí, no caso, dois problemas, né, que surgiram com a utilização dos metais preciosos, que é a questão do transporte desse metal e a questão do risco de assalto. Eu acho que se vocês assistirem, até mesmo aquele filme do Robin Hood, né, que eles passavam por caminhos, né, de florestas e tudo, aí o pessoal era assaltado, né? Então tinha muito assaltos, né? Não é como hoje que a gente tem a polícia militar, que a gente tem a polícia civil, né? A gente tem aí o exército, né? As guardas nacionais. Não, naquela época mal tinha as guardas nacionais, que era para manter, né, a segurança do reino. Mas aí, com a utilização dos metais preciosos, a gente tinha esses dois inconvenientes, que tinha o custo de transporte, né, de se transportar esses metais, e o risco do assalto. Então, devido a esses dois problemas, as pessoas passaram, né, a deixar o ouro ou a prata guardado com os ourives. Então, os ourives era quem, né, guardava as moedas, os metais, para que as pessoas, né, tivessem o seu bem, né, em moedas guardados, e assim garantiriam que estavam em segurança. Mas para isso, né, para essa guarda ser mais confiável, os ourives, eles emitiam recibos, né? Recibo que tinham pegado aquele determinada quantidade de ouro ou de prata, e ali aquele papel, né, valia como também, né, como moeda, que foram usados, né, que vocês podem ver aí, que foram usados progressivamente como moeda, né, no decorrer dos tempos. Então, esses recibos, eles passaram a ser progressivamente usados como moeda, sem que os depósitos que funcionavam com garantia, eles fossem tocados. Então, dessa forma aí, surgiu o papel moeda, que é o papelzinho que a gente, né, usa, né, como moeda. Então, tudo começou com esses recibos, que aí deram origem aí à moeda fundiária, né, ou papel moeda. E a característica dele era ser integralmente lastreada, né, em metal precioso, ou seja, aquele papel moeda valia a quantidade de depósito que a pessoa fez lá com o ourives. Então, nesse sistema, ficou conhecido como o sistema padrão ouro. Ou seja, o ourive emitia, por exemplo, eu fiz um depósito de 1 quilo de ouro. E ele vai e me emite, né? Naquela época, ele emitiu um papel dizendo que a Micaele, né, tem 1.000... que aquele papel, né, valia 1.000 quilos de ouro, porque foi a quantidade que eu depositei lá com o ourives, que eu deixei guardado com ele. E isso, essa relação aí, que vocês estão escutando, foi justamente o que deu início ao papel moeda. E ao também conhecido padrão ouro, que usava, né, as quantidades para fazer essa troca. Então, o banqueiro, ele precisava manter lá no caixa, né, o volume de moeda metálica suficiente para atender aí as suas possíveis retiradas. Então, eu tinha que manter ali uma quantidade em segurança para que, se essas pessoas quiserem devolver o papel que foi, né, o papelzinho lá que tem dizendo que eu depositei, então, se todo mundo chegasse lá para fazer a troca, ele tinha que ter aquelas quantidades garantidas, certo? Aí mediante a apresentação, lógico, do recibo. Aqui do lado esquerdo de vocês, eu botei o que é o padrão ouro. Vocês podem ver aí que tem aí o sistema monetário, em que o papel moeda emitido pelas autoridades monetárias tem uma relação com a quantidade de ouro que o país possui.
Atualmente ele não é mais seguido, mas já existiu aí esse padrão ouro. Bom, e a origem, continuando aí, né, com a origem da moeda, atualmente, pessoal, o papel moeda, né, o dinheiro que a gente conhece hoje, na forma, né, como a gente conhece hoje, ele é emitido pelo Banco Central. Quem é que faz o dinheiro? O Banco Central. O Banco Central do Brasil, o Banco Central da América, né? Então, cada país tem o seu Banco Central, e cada país, né, cada Banco Central do país, ele vai emitir a sua moeda. Então, foi justamente uma, digamos assim, uma evolução, né, da moeda que nós temos hoje. Então, os países, eles não emitem moeda baseado mais na quantidade de ouro que possui, mas na quantidade suficiente para o funcionamento do seu sistema econômico, tá certo? Antigamente era baseado na quantidade de ouro que eles tinham, mas hoje é baseado na quantidade do dinheiro que é preciso para circular na economia. Outra evolução, desculpa, foi o surgimento da moeda bancária, né? Ou a moeda escritural que a gente tem no nosso sistema bancário, que pode ser o cheque, tem também os cartões de crédito, a gente tem aí, no caso, também outra evolução da moeda bancária, né? É a questão das transferências eletrônicas, dos caixas eletrônicos, né? Então, a gente tem tudo isso. E, além disso, surgiu ainda, né? Está com pouco tempo, foi agora, né? Agora no século XXI, a questão das criptomoedas. Vocês já ouviram falar nas bitcoins? Acho que sim, né? Pronto, o que é que vocês vão fazer agora? Vocês vão pesquisar sobre as criptomoedas, tá? Vocês já vão começando a pesquisar e eu vou colocar lá no nosso Classroom, né, uma abazinha da atividade em que vocês vão anexar a pesquisa sobre criptomoedas. Lembrando que a gente já tem 6 atividades na nossa plataforma. E essas 6 atividades têm que estar feitas, tá bom? Tem muita gente que não está fazendo. A última que eu coloquei, a penúltima, né? A última foi agora sobre teoria monetária, que é o que a gente está vendo hoje. Mas a anterior, sobre consumo, renda, poupança, acho que, se não me engano, que eu olhei agora há pouco, antes de começar a nossa aula, só 16 pessoas tinham entregue a atividade. Então, vocês têm que responder, têm que fazer, têm que devolver a atividade, tá certo? Para poder ser contabilizada na nota de vocês. Então, lembrando que na nossa metodologia, a gente não faz prova, mas vocês têm que fazer o quê? Vocês têm que fazer todas as atividades, têm que fazer, clicar lá em todas as aulas para dizer que vocês assistiram a aula, viram os slides. Então, tudo isso é o que vai dar a composição da nota de vocês, tá bom? Então, ó, já fica como trabalho para que vocês já comecem a fazer, né, sobre criptomoedas. Tá? Eu já estou antecipando aí. E o que eu vou falar? O que eu vou falar sobre criptomoedas, professor? Você vai dizer o que são, né? Como surgiu, quais são elas, qual é a mais usada hoje, que eu já dei aí a dica, né? Que é a Bitcoin. E aí é mais ou menos isso. Basta uma laudazinha, né? Uma lauda, é uma folha, tá bom? E anexar lá onde eu vou botar no Classroom. Bom, continuando com a nossa historinha aqui da teoria monetária, a gente tem que a moeda, ela tem algumas funções, tá? A primeira função que eu coloquei aqui para vocês ficarem sabendo, né, é a questão da intermediação de troca. A moeda, como a gente viu, né, durante o seu surgimento, que ela serve justamente para isso, né? Para se mediar uma troca. Então, o dinheiro, ele é um meio de troca que ele é aceito, né? Para se realizar transações, pagamentos, né, de dívida. E assim a gente tem aí que evita, né, a troca direta em
espécies. Então, como intermediária aí das trocas, a moeda ela reduz o tempo e facilita as transações. Também temos a função da moeda como uma unidade de conta, né? Que serve justamente para calcular quanto vale, né, determinados bens, quanto vale os bens, quanto vale os serviços, para a gente comparar o valor entre mercadorias, né? Então a gente sabe que, por exemplo, o combustível hoje, 1 litro de combustível que está custando quase 5,50, né? Mas o quilo do arroz também está custando 5,50. Então, fazendo uma comparação aí, né, a gente pode deduzir que o que a gente vai fazer com o nosso dinheiro, né? O que a gente precisa mais? Será que é da gasolina, ou será que é do arroz, ou da carne? Então, dá para a gente fazer essas comparações. Então, a função da moeda também serve para isso, para a gente comparar os valores dos bens. Outra função que a moeda tem é de fazer reserva, né? Fazer uma reserva de valor, vai guardar, né? Aquele valor, aquelas moedas, aquele dinheiro, né? Que a gente tem como guardar em vários sistemas, né? Várias formas. Ou a gente guarda no cofrinho, ou a gente guarda na poupança, ou a gente faz uma reserva comprando títulos públicos, né? Investindo na bolsa de valores, enfim. Então, a reserva de valor, as famílias, as empresas, elas podem aí manter, né, no seu patrimônio em forma de dinheiro. As famílias, elas podem, né, por exemplo, ter como uma reserva de valor um imóvel, né? Assim como as empresas também, né? Imóvel. Uma coisa interessante que eu vi, pessoal, na África, vocês sabem como é que eles guardam o dinheiro, né? Fazem a reserva, né, dos valores deles. Eles fazem com gado. Eles, né, investem em gado. Né? Então, é a cultura deles, né? Ó, eu tenho esse excedente aqui, eu vou, né, comprar gado, vou, né, fazer aqui minha reserva com gado. Então, eu vi isso na Angola. Bem interessante, né? E isso acontece justamente porque o dinheiro ele pode ser trocado facilmente por bens a qualquer momento. Se a economia estiver em processo inflacionário, o valor do dinheiro se deteriora, fazendo com que essa função não se cumpra, né? Então, é preciso que as famílias elas tenham a sua reserva de valor, mas que de uma forma que seja corrigida, né? E uma das formas é justamente ter a poupança, né? Tem os CDIs, né? Os depósitos aí nas instituições financeiras, enfim. Outra função da moeda é o padrão para pagamentos diferidos, né? Ou seja, pagamento que vão se realizar no futuro. Por exemplo, os salários que são acertados entre os patrões e os empregados, que eles são executados, são pagos, né? Somente após o serviço, né? Após eles terem feito o trabalho deles. E a gente também, né, quase sempre, antes do produto ser vendido, né? O funcionário, ele ajuda o patrão a, digamos assim, a conseguir vender o seu produto, né? Mesmo antes de ter vendido. É mais ou menos essa relação, né? Para garantir que aquele serviço, né? Ele vai ser pago. Bom, professora, e por que as pessoas, né, as empresas, elas demandam, elas precisam de moeda, né? Precisam reter moeda, guardar moeda. Então, a demanda de moeda, ela pode ser por transações, né? As pessoas precisam de moeda para fazer transações, por precaução ou até mesmo por especulação. E o que quer dizer cada uma dessas demandas, né? A gente tem a demanda de moeda para transações como aqueles sistemas básicos mesmo, né? De receber, de pagar, né? Que não acontece no mesmo tempo. Por mais que a gente tente, né? Muitas vezes acontece você ganha aqui seu dinheiro, mas já tem que distribuir aí para os seus credores, né?
o pessoal que você está devendo. Mas é assim mesmo, pessoal. As pessoas elas precisam reter a moeda justamente para fazer os pagamentos das coisas que elas precisam, né? Ou seja, para pagar as suas despesas. Outra demanda por moeda é a por precaução. Isso daqui é que aquela parte da renda que as pessoas elas retiram, né, para atender a determinadas despesas que não são rotineiras, né? Por exemplo, aconteceu do meu carro quebrar e eu tenho que ter o dinheirinho ali guardado para quando acontecer isso eu pagar ali aquele conserto. Ou até mesmo alguém adoeceu da minha família e eu vou ter que pagar o hospital, né? Então tem aquele dinheiro ali guardado para coisas que acontecem, né, numa eventualidade, tá certo? Ou até mesmo, né, em questões vantajosas para quem tem o dinheiro em espécie, né? Então, é tipo assim, eu vou guardar aqui porque em determinado tempo eu posso fazer uma compra de um bem, né, que esteja mais barato, né? A gente sabe, por exemplo, que em novembro tem a Black Friday, né? A Black Friday, ou Black Fraud. Pois é, aí o que vai acontecer? Não, eu vou guardar aqui esse dinheirinho que para quando for na Black, né, em novembro, eu comprar alguns produtos à vista que eu vou ter mais desconto. Então, é uma precaução, né? Que é, no caso aí, realização de de compras mais vantajosas. Outra demanda, pessoal, da moeda, que as pessoas têm por moeda, né, por manter moeda guardada, e eu falo moeda aqui, pessoal, é dinheiro, tá? Não é só a moedinha lá que vocês guardam no cofrinho, não. É manter mesmo o dinheiro guardado. É por especulação. Isso ocorre quando uma parte da renda da pessoa, né, uma parcela da renda da pessoa, ela é colocada em aplicações financeiras. Ou seja, é guardada na poupança, é comprado títulos do tesouro público, né? Ou até mesmo investido na bolsa de valores. Então, são aplicações financeiras que podem ser, né, e também de curto prazo, em função aí das perspectivas de ganho, né, que podem ser extraordinários, no caso aí dos day trades. Bom, a demanda de moeda é influenciada pela taxa de juro, ou seja, a taxa de juro ela é definida pelas autoridades monetárias. No caso do Brasil, quem define a taxa de juro é o Copom, que é o Comitê de Política Monetária do Banco Central do Brasil. Então, acho que vocês assistindo os jornais, né, os jornais, ou até mesmo vendo os noticiários, vocês, de vez em quando, podem escutar, né, o Copom definiu a taxa de juros em tantos por cento, né? E essa taxa de juros, pessoal, é justamente o preço da nossa moeda, né? É o preço do dinheiro no mercado financeiro. E aí a gente precisa entender que quanto maior a taxa de juros, então quanto maior essa taxa de juros que vocês estão vendo aí, vão ver, né, nos jornais, é menor a quantidade que a gente tem de dinheiro demandado. E do mesmo jeito é o inverso, né? Aí a gente tem aí retido, né, para especulação ou vice-versa. Ou seja, existe uma relação inversa entre a taxa de juros no mercado e a demanda de dinheiro, né, de moeda especulativa. Vamos entender aqui a demanda da moeda com um exemplo. Então, a gente vai supor que um investidor, ele ia estar analisando aqui, né, a possibilidade de comprar títulos, ou seja, comprar investimentos, tá? E a gente tem duas opções. A gente tem a opção 1 e a opção 2. Na opção 1, o preço do título é R$200. Mas só que ele tem que manter esse título, né, por um ano, tá certo? O que significa isso? Que ele só vai receber esse valor de volta, né, só depois de um ano. Então, eu vou comprar um título, tá? Eu vou comprar um título. Ó, esse título aqui vale R$200, tá?
Então, eu recebo aquele título. Agora, para eu pegar de volta o meu dinheiro, tá? E só pode acontecer depois de um ano, mas só que o que acontece? Esse meu valor que eu comprei, esse título, ele vai ser corrigido pela taxa de juro. E aí a gente colocou, eu coloquei até aqui o exemplo, né? Na opção 1, o preço do título é R$ 200. E o título será resgatado depois de um ano por R$ 250. Mas ele também tem a segunda opção, que ele pode, né, botar também R$ 200, mas ele será resgatado, né, depois de um ano por R$ 300. Então, nesse caso, na segunda opção, ele parece até mais óbvio, né? Então, a gente precisa entender que a taxa de juros, e eu não coloquei, acho que é porque eu não salvei. Então, a taxa de juros da opção 1, pessoal, representa o quê? Representa 25%, né, do valor que eu vou resgatar. Então, eu recebo o meu valor de volta acrescido de 25%. E na segunda opção, eu vou ter um acréscimo de 50%. Então, qual é o que você prefere? O 1 ou o 2? Lógico que é o 2, né? Que é a melhor opção para, no caso aí, para esse investidor. Só uma coisa, pessoal. A gente não tem investimentos, né? Com essas porcentagens, não, tá? É bem menos. Eu botei aqui só para a gente poder entender qual seria a melhor opção. Então, a oferta de moeda, né? Ela é feita pelas autoridades monetárias. Então, as autoridades monetárias, elas decidem a quantidade de moeda que vai ser emitida pelo governo num determinado período. Então, essas autoridades é que emite, né, a quantidade de moeda que vai ser suficiente para garantir o funcionamento do sistema econômico. Aí vocês lembram da notazinha de R$ 200? Quem foi que já pegou na nota de R$ 200? Me digam aí. Eu duvido, se algum de vocês errar, tenha pego. Nem eu peguei. Vocês acreditam? Ó, a oferta de moeda, ela não depende da taxa de juros. Nunca, né? Nunca nem vi. O Valdemiro já pegou. Micaele, Karine. Mas, menino, olha até... Vivian. Só pegou mesmo, né, Valdemiro? Tá certo. Então, ó, a oferta da moeda também, Pedro Henrique, já pegou. Tá certo, tá assim, tudo burguês, né? A oferta da moeda, ela não depende da taxa de juro, mas o que depende? Depende da política econômica do governo. Então, é o Ministério da Economia, né, juntamente, lógico, com o governo federal, com o presidente, que vai decidir, né, a quantidade de moeda que ela vai ser emitida durante um determinado período de tempo. Aí vem a perguntinha aqui para vocês. Bom, professora, se é a autoridade monetária que emite a moeda, por que não se emite, né, dinheiro aí para todo mundo, para que todo mundo possa ficar rico? Por que isso não acontece? Porque seria fácil, né? Ó, agora o Banco Central, o presidente aí, Jair Bolsonaro, vai emitir moeda para todo mundo e todo mundo vai ter dinheiro. Não é isso que acontece, tá? Exatamente, João. Ela desvaloriza. Então, a resposta disso, pessoal, é justamente a questão do equilíbrio. Então, a gente precisa ter o equilíbrio para equilibrar, né, essa emissão com os produtos que a gente tem na economia, com o produto da economia. A gente tem que ter esse equilíbrio. Senão, olha, acontece o quê? A quantidade de moeda emitida, ela depende, né, do produto. Se a quantidade da moeda emitida for superior ao crescimento do produto, né, ocorrerá o quê? Uma liquidez. E podemos ter aí, no caso, uma inflação. E o que significa isso? Significa que a moeda, ela perde o seu valor. Se a gente tem muito dinheiro, né, todo mundo tem dinheiro, todo lugar tem dinheiro, a moeda, ela perde o seu valor. Perde o valor em relação aos outros bens, uma mesa, a um computador, um saco de arroz, né? Perde o seu valor, porque todo mundo vai ter condição de comprar.
E aí a gente precisa manter equilibrada essa relação para que essa escassez, né, gere o nivelamento, né, entre moeda corrente, né, moeda que a gente tem na economia, com o produto da economia. Então, em outras palavras, quando se tem muita moeda disponível, a moeda, assim como os demais produtos, se desvaloriza, ocasionando o aumento dos preços. Então, se aumenta os preços para que possa realmente nivelar. E a liquidez, que eu até coloquei aí para vocês saberem o que é a liquidez, né? Às vezes surgem, né, essas dúvidas. É a relação da quantidade de moeda em circulação e a quantidade de bens e serviços produzidos num período de tempo, tá? Opa. Então, num sentido contrário, se a quantidade de moeda emitida for inferior ao crescimento do produto, né, faltará aí, no caso, a liquidez, né, o papel, né, para que a gente possa comprar os bens, porque como é que a gente vai comprar alguma coisa se não tem a moeda, né? E aí pode ocasionar também uma crise econômica, ou seja, a dificuldade da gente realizar as trocas, né, as transações, né, e até mesmo a queda no produto. Bom, a taxa de juro de equilíbrio, ela é o resultado dessa oferta e da demanda de moeda. Ou seja, a taxa de juros de equilíbrio é determinada pelo mercado monetário, onde a oferta da moeda ela é igual à oferta pela sua demanda. Então, todas as transações financeiras da economia, elas são realizadas com base nessa taxa de juro de equilíbrio. E para vocês ficarem sabendo, né, o mercado monetário é onde justamente encontra-se, né, essa oferta oferta e demanda de moeda, e se uma determinada taxa de juro, né, e a gente também tem aí a determinada taxa de juro no mercado monetário. Bom, a moeda, como os demais produtos, né, que a gente tem na nossa economia, que a gente tem à disposição da gente, se acontecer uma grande procura, né, ou seja, uma grande demanda por moeda, ela se tornará mais cara. Ou seja, a gente tem um aumento da taxa de juros. E, por outro lado, se a procura por moeda ou por produto ela diminuir, né, ela vai se tornar mais barata, ou seja, a gente tem aí uma redução na taxa de juro. Então, a taxa de juro, pessoal, ela é tida como o preço da nossa moeda, como o preço da moeda. É o preço que a gente paga, né, para ter uma moeda disponível. Então, a pegar, por exemplo, um empréstimo, né, no banco, a gente paga o preço para ter esse empréstimo. Então, e para ter esse empréstimo, é justamente a taxa de juro. Então, eu vou pegar, ó, por exemplo, lá no Banco do Brasil, né, um empréstimo, tá? Vamos pegar aí um empréstimo de R$ 1.000. Mas para eu ter acesso a esse R$ 1.000, né, eu vou pagar uma taxa de juro por ele. Eu vou pagar aí, sei lá, 7%, né, 10%, né, e depende também do banco, né? Ou depende da forma que eu vou fazer esse empréstimo. Então, é o preço que eu vou estar pagando pelo empréstimo. E no caso aí, a taxa de juro. Pode acontecer também, pessoal, da variação da taxa de juro ao longo do tempo. Então, ao longo do tempo, ele pode ir aumentando, né, ou até mesmo diminuindo. Isso pode ocorrer devido à variação da demanda ou da oferta, né, de moeda. Então, essas variações da demanda, ela pode acontecer devido justamente a variação da taxa de juro, ou até mesmo da renda das pessoas, ou das empresas, né, dos agentes econômicos. E já a variação na oferta, ela é definida exclusivamente pelo governo, tá? E aí, nós terminamos a nossa aula,
sobre a teoria monetária. Então, a teoria monetária é tudo isso, né? Desde a sua invenção da moeda. Não, Carlos, não tem chamada, tá bom? Não precisa se preocupar. O que é que contabiliza a chamada? É você acessar o nosso Classroom e, né, baixar as aulas, ver as aulas. Então, tudo isso é que conta como a participação de vocês, tá certo? Beleza? Então é isso, pessoal. Ó, o que vocês têm que fazer? Vocês têm que fazer a atividade 6, que eu já coloquei. E onde eu posso pesquisar, professora? Com os slides que eu passei aqui, que já também está na plataforma, ou até mesmo pela leitura da apostila, que dá para vocês responderem tranquilo, tá bom? Então é isso, ó, ainda tem a pesquisa sobre criptomoedas. Vocês já podem ir fazendo, que eu vou colocar lá na plataforma depois, tá? Para contabilizar aí as nossas postagens, ok? Um beijo para vocês e até. Tchau!